Olá pessoal, chegamos finalmente à segunda etapa do nosso trabalho. Esse é o videozinho que a gente vai descrever o processo de cálculo da precipitação média, né, pelos polígonos de Thyssen. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Eu já confeccionei a segunda parte do material, então já vai estar disponível para vocês lá na descrição do vídeo, tá certo? Então tem aqui toda a descrição e eu chamo a atenção para no começo dessa segunda aula a gente destacar um ponto importante sobre a nomenclatura que a gente vai encontrar na literatura sobre a descrição de polígono de Thyssen. Então vocês vão encontrar também um nome comum também que vai ser diagrama de Voronoi. Então é a mesma coisa que o polígono de Thyssen. Então são nomes distintos, mas que estão relacionados à mesma área, né? Então essa área que ela vai ter uma ponderação de acordo com os pontos que a gente tem mais próximos. Tá? Então eu deixei até um artigo que está disponível nesse link, que é para vocês fazerem um acesso, fazerem uma leitura e vem assim que a gente em hidrologia a gente aplica para o cálculo da precipitação média, mas o diagrama de Voronoi ele tem uma série de aplicações em diversas áreas do conhecimento. Então esse artigo ele esclarece um pouco o que é de fato a importância do diagrama, dos polígonos e a aplicação em algumas áreas. Então tá aí para vocês a descrição do que a gente pode fazer com essa ferramenta. Bom, por que eu estou explicando isso? Né? Então, quando a gente está trabalhando com o ArcGIS, lá existe uma ferramenta para a gente calcular o polígono de Thyssen e o nome da ferramenta é polígono de Thyssen. No QGIS, ele não coloca polígono de Thyssen, ele coloca Voronoi. Tá? Então, por isso que a gente tem que explicar aqui bem esses dois termos, né, que eles são sinônimos, porque quando vocês forem procurar no QGIS a ferramenta, vocês vão encontrar com Voronoi. Tranquilo? Então, vamos à frente. Bom, o primeiro passo para a gente fazer o cômputo da precipitação média, né, então, a primeira coisa que eu vou fazer é, no QGIS, carregar aquela minha bacia que eu delimitei no procedimento da aula passada. Então a gente teve todo aquele trabalho para delimitar a bacia do nosso interesse e agora a gente parte dessa bacia, dessa delimitação, tá bom? E o que é que a gente vai fazer com essa bacia? A gente vai ter alguns postos pluviométricos dentro ou próximo dessa bacia e o nosso interesse é calcular a precipitação média nessa área. Então eu poderia fazer isso pelo método aritmético. No entanto, o polígono de Thyssen é um método mais eficiente. Então depois a gente vai chegar até a comparar o método aritmético com o polígono de Thyssen. Em alguns casos a diferença é muito baixa, em outros ela já é bem significativa. Então geralmente a gente utiliza o método do polígono de Thyssen para calcular a precipitação média em uma bacia hidrográfica ou numa área qualquer. Tá bom? Então é esse procedimento que a gente vai fazer. Então o primeiro passo seria a gente ir no site da APAC, né, da Agência Pernambucana de Água e Clima, para identificar quais são os postos pluviométricos que a gente tem dentro da área ou próximo deles. O problema é que o portal da APAC ele está passando por algumas manutenções e está indisponível o mapa com as estações. Então, para contornar isso, eu fiz um projeto, um projetozinho no QGIS, salvei e já disponibilizei para vocês, está aqui no tutorial. Ó, através desse link, vocês vão conseguir fazer o download do projeto que está feito. E nesse projeto, deixa eu carregar ele aqui, deixa eu remover essa camada. E o projeto, eu vou abrir ele por aqui, ó, abrir. E ele está aqui no C, vidro. Aqui, ó, estações pluviométricas APAC, ó, tem um projeto que a extensão dele, ó, deixa eu só
puxar aqui. É esse projeto aqui, ó. Então, esse projeto, ele mapeia, ele tem uma série de camadas, né? Eu criei uma série de camadas. Na verdade, eu tinha uma planilha com todas as coordenadas das estações da APAC. E aí eu separei e coloquei as estações do Sertão, do Agreste, da Mata, da região metropolitana. Por quê? Porque dá pra gente diferenciar por cor e dá pra mim tirar ou colocar a camada. E eu coloquei 3 mapas também. Então, o primeiro mapa é das bacias hidrográficas. Então, vocês vão pegar as estações pela bacia, pela bacia hidrográfica de interesse de vocês. Então, fica bom para identificar aqui, por exemplo, a bacia do Ipojuca. Então, eu já tenho aqui, ó, a lista de estações pelo código que vocês vão precisar utilizar. Aí vocês vão perguntar, Eduardo, eu vou precisar utilizar todas essas estações na bacia do Ipojuca? Não. O ideal seria que sim, né? Porque dá uma precisão maior. Mas como para o nosso trabalho é um trabalho simples, é um trabalho de sala que a gente vai utilizar apenas a ferramenta para ter um aprendizado, então a gente vai pegar alguns pontos que sejam significativos quanto à distribuição espacial. Isso tem lá no tutorialzinho. Diz, olha, pega um bom número de estações que dê para fazer uma boa representação espacial. Então, na bacia do Ipojuca, por exemplo, eu poderia pegar a 76, poderia pegar a 114, poderia pegar a 122, a 67 e a 108. Ou seja, eu tenho um bom número de estações e que tem uma representatividade espacial de toda a bacia. Lembrando que essa bacia do Ipojuca em particular, assim como a do Capibaribe também, ela tem uma variabilidade espacial muito grande da precipitação pluviométrica, porque ela sai lá da faixa litorânea e vem até quase o sertão. Então, claro que os totais pluviométricos que a gente vai observar aqui próximo ao litoral vão ser muito maiores do que o que são observados aqui no sertão. Então, aqui a gente vai encontrar valores anuais, tá? Acumulados anuais, em torno de 2.000 milímetros. Já aqui a gente pode encontrar valores menores do que 500 milímetros. Então, a variabilidade espacial é muito grande. Tá? Então, é interessante que a gente pegue pontos que representem essa variabilidade na bacia. Tá, ok? A mesma coisa também para a do Capibaribe. Bom, como a minha bacia foi a Goiânia, né, então eu peguei uma certa distribuição, né, que dê para representar essa variabilidade espacial da precipitação nela. Ok? Então vocês vão utilizar esse mapinha aqui, esse projeto, para identificar quais as estações que vocês irão utilizar para calcular a precipitação média. Tá bom? Então, o outro passo seria, com base nesse mapa, você criar uma planilha do Excel. Opa, deixa eu criar uma planilha do Excel, na qual o formato vai ser o seguinte. Na primeira célula ali, você vai criar um ID, né, um código identificador. O segundo, você pode colocar o código da estação, e aí depois você vem com a longitude, a latitude da estação. Então a planilha ficaria desse jeito. Então o código identificador você começa do 0, 1, e isso vai depender do número de estações que você vai ter. Você vai olhar aqui no projetozinho qual o código da sua estação, né? E vem aqui na planilha e cola os códigos. Depois, para descobrir qual é a longitude e qual é a latitude dela, eu coloquei também dentro do projeto, tá lá, quando vocês descompactarem o arquivo, vocês vão achar essa planilha. Essa planilha já está separada aqui, ó, litoral, mata, agreste e sertão. Então vocês vão procurar o código e vão copiar longitude e latitude para a planilha que vocês acabaram de criar. Então vocês vão ficar com o código, longitude e latitude. Essa vai ser a planilha que vocês têm, que vocês vão criar, tá
certo? Então, depois vocês vão salvar essa planilha, né? Vejam bem o detalhe. Quando confeccionar a planilha toda, então eu já tenho a minha pronta aqui, ó. Pronto, é essa aqui. Esqueçam esses dados aqui de precipitação, que isso aqui é para outra coisa. Por enquanto, vocês vão ter isso aqui. O código identificador, né, o ID, o código da estação, a longitude e a latitude. A ordem não tem problema não, tá bom? Só o identificador que tem que ficar aqui. Aí, ok. Quando vocês estiverem com essa parte pronta, vocês vão salvar como. No caso de vocês, ou salvar como, é bom salvar ela no formato do Excel, né? Salva ela no formato XLSX e depois você vem em arquivo salvar como e quando você escolher a pasta, né? Eu criei uma pasta lá naquela Trab Hydro com o nome Thyssen, né? Então nessa pasta eu vou precisar salvar o arquivo na extensão CSV. Então eu vou procurar aqui o CSV, ó, tá aqui, ó, CSV separado por vírgula. Então é esse formato que o QGIS ele vai conseguir ler o teu arquivo, tá bom? Então salva aí, ó, como CSV. Então tu vai ter uma planilha no formato XLSX, que é o formato do 2013, se eu não me engano, o Excel 2013, e tu vai ter um arquivo CSV, tá? O CSV vai ser o que o QGIS vai importar. Então, ok, clica lá em salvar, ele vai salvar o arquivo nesse formato. E aí depois que o arquivo tiver salvo, tu vem no QGIS, né? Aí tu vai poder fechar já isso aqui, porque tu já pegou os códigos, né? Então eu vou aqui vou descartar e aí tu vai puxar aquela tua bacia, a delimitação da tua bacia, né? Lembra que essa representação aqui a gente pode mudar, né? Em estilo, ó, a gente pode mudar, certo? Para ficar só o contorno. E aí a gente vai puxar aquela planilha que vocês acabaram de criar. Por onde? Por aqui, ó. Adicionar uma camada de texto delimitada na vírgulazinha aqui, ó. E aqui, ó, procurar, eu pego os dados. Então aqui, ó, eu tô na Trab Hidrologia Thyssen. E aí eu posso selecionar e abrir. E aí, ó, quando ele carregar, você vai marcar delimitadores personalizados. E os dados estão separados por ponto e vírgula, certo? Então, delimitadores personalizados e ponto e vírgula, e desmarca as outras. A separação do dado lá é ponto e vírgula, certo? Outra coisa que você vai ter que configurar é aqui, ó, campo X, longitude, campo Y, latitude, ok? E aí ele já vai te mostrar aqui a estrutura da tua planilha. Clique em OK e ele vai pedir qual é o sistema de arquivo. Sistema de arquivo que a gente pegou as coordenadas lá, ó, essas coordenadas aqui, elas estão em WGS84. Então marca lá WGS84. É PSG 4326. Ok? Ok. E aí ele já plota para você esses dados. Só que existe um problema aqui. Esses dados aqui que a gente acabou de importar, a gente disse que ele é em WGS. E se vocês lembrarem lá, a bacia do Rio Goiânia, quando a gente delimitou, eu mesmo no meu caso, né, da aula passada, eu delimitei ele como CIRGA 2000. Aqui, ó, geral, CIRGA 2000. E isso não pode acontecer. Então vamos lá. Esse dados Thyssen, né, que a gente acabou de puxar da planilha, ele ainda não está salvo como shape.
a gente vai precisar salvar ele como shape, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, vou salvar como, e aqui ó, já vai como shape, ó. Vou procurar a pasta e aí eu vou salvar aqui no C, Trabhidro, Thyssen, e eu vou colocar o nome aqui como estações. Então esse aqui vai ser o shape que vai ter a representação das minhas estações, um shape de ponto. Então vou criar, e aqui ó, eu já posso mudar a coordenada. Eu já posso, por exemplo, colocar a coordenada para Sirga 2000. E aí dou um OK. Pronto. Então esse aqui eu posso remover e fico com esse estações que está em Sirga 2000 e esse também está em Sirga 2000. OK. Até agora beleza. Só que com o Thyssen, o polígono de Thyssen, se vocês lembram da formulazinha que a gente viu lá no slide, né, nas aulas, vocês viram que o Thyssen ele faz uma ponderação da área, e quando a gente vai calcular a precipitação média por ele, na verdade ele vai ser o somatório do produto área vezes a variável, no nosso caso é a precipitação, é o somatório desses produtos, dividido pela área da bacia, a área total da bacia. Então, precipitação nesse ponto vezes a área de contribuição dela, mais precipitação nesse ponto vezes a área de contribuição, isso para todos eles, isso vai dar o denominador. E no numerador a gente vai ter o somatório da área, ok? Então eu vou precisar calcular a área. E como aqui eu estou no sistema de coordenadas geográfico, a minha área vai sair em grau. E isso não vai ficar legal. Então a gente vai ter que mudar o sistema de coordenada de geográfico para o TM, para o sistema plano. E é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou pegar primeiro estações, né, e vou clicar com o botão direito, salvar como, vou estações, eu vou colocar o mesmo nome, só que o final do nome eu vou colocar UTM, salvar, e aqui ó, eu preciso mudar para Sirga 25S. No meu caso, a zona é 25. Vocês lembram lá que eu abri na sala de aula um mapazinho do Brasil com os fusos, tá? Então vocês precisam abrir aquele mapa e ver qual o fuso da bacia de vocês, tá bom? Então o meu está na 25S. OK. Pronto. Já fez a conversão aqui, então posso remover esse outro. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a bacia. Vou clicar com o botão direito, salvar como. E eu vou salvar agora essa bacia aqui na mesma pasta do Thyssen. Então vou colocar bacia Goiânia UTM. E aqui eu vou mudar também para o 25S. Então meu EPSG agora é 31985. OK. Então tá aí a minha nova bacia. Vou remover essa aqui. Pronto. E aí eu posso mudar essa visualização aqui em estilo aqui e coloco só o contorno, certo? Então tá aqui. Agora eu tô com tudo em Sirga 2000 UTM, certo? Na zona certa. Então agora eu posso trabalhar com esses dados. E então o que é que eu vou fazer agora? Eu já estou com o shape de pontos e já estou com um contorno da bacia. Então já vou calcular as áreas de contribuição. E para isso, aqui algum de vocês aí já tem a caixa de processamento aberta aqui. Quem não tiver, vem aqui em processar, caixa de ferramentas. Então é essa caixa aqui. E eu posso digitar Voronoi. E aí vai aparecer
aqui para vocês o v.voronoi, criar um diagrama de Voronoi a partir de uma camada vetorial contendo pontos. Então é essa camada vetorial dos pontos. Então é nesse cara aqui que eu vou clicar. 2 cliques. Então, ó, aqui ele já está selecionado as estações UTM, que são os pontos, certo? E aqui eu vou escolher como é que eu vou calcular o Thyssen, para que área eu vou calcular o Thyssen. Então aqui eu posso colocar, ó, usar uma camada de extensão da tela, e aqui ele vai me perguntar qual é a camada que você quer utilizar. Então aqui eu coloco, ó, bacia Goiânia UTM, tá? Então eu vou utilizar essa bacia aqui para que ele faça o polígono naquele shape dela. Aqui eu vou marcar onde eu quero salvar o arquivo. Então eu vou salvar ele. Aqui, Cetrabhidro Thyssen como Voronoi. Vejam que eu vou salvar assim, ó, Voronoi da cena, tá? Vai ser da cena toda, porque depois eu vou fazer um recorte só da bacia. Então, Voronoi cena, e vou gravar e vou mandar ele rodar. Aqui eu vou deixar marcado porque eu quero que ele traga o arquivo assim que ele puder. Aqui deu um errozinho. Deixa eu desmarcar aqui essa. Eu vou colocar, ó, salvar em um arquivo temporário para ele não dar esse erro. Opa, deu o mesmo erro. Ah, ele está dizendo que as duas camadas não estão em extensões diferentes. Isso acontece às vezes, pode acontecer aí com vocês. Às vezes ele ainda não reconheceu que essas duas camadas elas foram alteradas. Então o que é que vocês podem fazer? Vocês podem abrir um novo projeto, descarta esse, e aí vocês chamam novamente aqui na pasta Thyssen. Vocês chamam a bacia, bacia Goiânia UTM, e chamam as estações UTM. Pronto, aqueles dois dados. Notem que o shape ele não traz informação sobre cor, então você pode carregar ele 4, 5 vezes aqui, ele vem com cores diferentes. Então as cores não vão importar muito para a gente aqui. E aí vamos lá de novo, ó. Digita lá na caixa de processamento Voronoi, para mim já ficou aberto aqui. E aí ele já seleciona estações. E aqui de novo eu vou usar a camada de extensão, que é a bacia. E eu não vou selecionar aqui, vou mandar. Não, deixa eu selecionar aqui um arquivo de saída. Que vai ser Voronoi cena. Vamos ver se ele não dá o erro agora. Pronto, funcionou. Então, se apresentar aquele erro para vocês, vocês criam um novo projeto e aí carregam os arquivos e fazem novamente. Pronto, tá aqui, ó. Então eu posso puxar ele aqui para baixo, tá? E mudar a representação da bacia, que ela está cobrindo aqui o polígono. Eu posso mudar a representação dela para aquela linha simples, para ela mostrar só o contorno. Então tá aqui, ó. Então as áreas de contribuição elas foram traçadas para cada estação pluviométrica. O problema é que a gente ainda está com um retângulo aqui, ó, e eu quero que ele faça só para a bacia. Então eu tenho que fazer um corte, tá? Então eu tenho que fazer esse corte aqui do polígono, né, para que fique tudo certinho. Então eu venho em vetor e venho em geoprocessamento, e aí eu vou recortar. Então vetor, geoprocessamento, recortar. E aí eu vou recortar não a bacia, tá? Eu vou recortar o Voronoi diagrama, tá? Ah, tem uma coisa importante aqui antes de fazer isso, viu, pessoal? Eu criei um arquivo temporário, né?
esse arquivo aqui não está salvo, né? Não, ele está salvo. Deixa eu só remover ele aqui. E na verdade o que a gente quer é esse cara aqui, né? Voronoi Cena, ó. Foi o que a gente salvou, tá? Então, toda vez que eu deixo aquela caixinha de abrir o arquivo marcado, ele ocasiona esse problema. Então, o arquivo certo para a gente fazer o procedimento de corte, de recorte, é esse aqui, ó, Voronoi Cena, né? Que a gente chamou de Voronoi Cena. Tá ok? Então, removi aquele que ele puxou automaticamente e puxei o que a gente tinha salvo como Voronoi Cena, que ele só vai criar para toda a cena. E agora abri o arquivo certo. E aí sim, eu vou em vetor, geoprocessamento, recortar, e aqui ó, eu vou selecionar Voronoi Cena, tá? E eu vou cortar, a camada de corte vai ser a bacia, porque eu quero que ele corte esse retângulo, só o contorno da bacia. Então ele vai me dar só o que tem dentro desse contorno, tá bom? E aí eu vou selecionar aqui, ó, salvar em arquivo. Agora vai ser um Voronoi, só que da bacia, certo? Só da bacia. E aí eu vou gravar, eu vou desmarcar essa caixa aqui, ó. Fechar. E aí eu posso remover esse aqui e posso trazer o Voronoi só da bacia, ok? Então tá pronto o meu polígono de Thyssen? Ainda não, falta um procedimento ainda. Vejam, as áreas foram traçadas, tá aqui traçado, ó. Mas aí se eu abrir a tabela de atributos, eu vou ver que eu tenho o código identificador. Então, clique aqui, ele ordena pelo código identificador. Tem a longitude, tem a latitude, tem o código e tem o posto. Mas falta alguma coisa. Qual o objetivo da gente fazer o polígono de Thyssen? É a gente obter as áreas de contribuição. Então eu tenho que ter as áreas de contribuição que aqui ainda não está. Então como é que eu faço isso? Eu vou, ó, vetor, geometrias, e aqui eu venho, ó, exportar, adicionar colunas de geometria. Então vetor, geometrias, exportar, adicionar colunas de geometria. Então vou utilizar isso aqui. Aqui eu vou carregar o Voronoi, certo? Aqui eu não vou mexer e aqui eu vou escolher o arquivo de saída. Então vai ser um Voronoi bacia com as informações. Posso colocar info, tá? Então tá aqui. Então vou rodar, fechar, e esse Voronoi bacia eu posso remover. E agora vamos ver, ó, tabela de atributo. E aí agora eu tenho identificador, longitude, latitude, código, posto. E agora eu tenho mais algumas informações, ó. Eu tenho duas novas colunas, área e perímetro, certo? Então eu tenho mais dessas duas informações. Só que vejam a área. Essa área, ela está correta, mas ela está em metro quadrado. Então, ó, olha o número, certo? Então lembram lá da questãozinha da nossa primeira avaliação, que tinha o decâmetro ao quadrado. Então aqui a gente tem o metro quadrado. Então a gente vai ter que converter, é melhor converter para quilômetro quadrado, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer a transformação para quilômetro quadrado, e para isso eu vou utilizar a calculadora de campo. Então, ó, com a tabela de atributo aberta, vocês vão clicar aqui, ó, abrir calculadora de campo. Vão clicar e aqui, ó, novo campo, vocês vão colocar área quilômetro quadrado, certo? Aqui, ó,
tipo do novo campo, vocês vão colocar número decimal real, pode deixar com 10 casas, né? A precisão de 1, que aí vai ficar 10,1, tá? Então, uma casa tá bom. Nesse espaço aqui, vocês vão dar um clique e a gente vai pegar aquele campo da área e vai dividir ele por 10 a sexta. Então, por que 10 a sexta? A gente está em metro quadrado. Então, se a gente quer transformar para quilômetro quadrado, eu vou ter que andar 3 casas, né? Então, eu vou ter que dividir por 10 a sexta. Então, cada casa são duas, a unidade é quadrática. Tá? Então, 2, 4, 6. Então, a gente vai ter que dividir por 10 a sexta. Então, eu vou pegar o campo área, vou dar 2 cliques nele, ó. Fui aqui, ó, campos e valores, cliquei no maisinho, dei 2 cliques em área, e o que é que eu vou fazer com esse campo área? Eu vou dividir ele, ó, o símbolozinho aqui, digito 10, aqui, ó, e 6. Ou seja, eu vou pegar a área, o campo área que foi criado lá, e vou dividir ele por 10 a sexta, certo? Então, tem um detalhe aqui, tá? Ó, aqui, ó, tem que ter um parêntese fechando isso aqui, tá? Esqueci de parêntese. Então, área dividido, parêntese, 10 elevado a sexta, fecha parêntese. Ok? Então, ele está dizendo que está alguma coisa inválida aqui, eu acho que é o espaço. É, pronto. Agora está certo. Área dividido, a parêntese, 10 a sexta, fecha parêntese. E aí ele já me dá aqui, ó, o arquivo, tá? Então, vamos lá. Então, ok. Pronto, vamos conferir lá como ficou. Ó, então, ficou aqui, ó. Ele criou esse novo campo, que é a área em quilômetro quadrado, do jeito que a gente queria. Ok, agora tá ótimo. Então, o que é que eu posso fazer com isso? Vou fechar, tá? Sim, eu tenho que salvar, né? Ó, cuidado, tem que salvar e desabilitar aqui. E aí eu posso fechar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que aqueles valores de área, eles sejam exibidos aqui, tá certo? Por quê? Porque eu vou precisar identificar cada posto, qual a área que ela representa. Então, essa camada que a gente está trabalhando aqui, então primeiro eu vou fazer o seguinte, essa informação aqui, ó, eu posso propriedades, e aí eu posso vir em rótulo, e ele está não rotular, ó, você bota mostrar rótulo, e aí você pode pedir para ele exibir esse campo que a gente acabou de criar. Então aplica, ok, ele criou. Só que eu preciso exibir uma outra coisa aqui, que é justamente o código dos postos. Ou seja, cada código tem uma área de contribuição. Então, ó, na bacia, eu vou fazer a mesma coisa. Propriedades, rótulo. Vou mandar ele rotular o código. Opa, foi que eu... Ah, eu estou rotulando a coisa errada, né? É estações, ó. Não é bacia, é estações. Propriedades, rótulo, camadas e ó, código. Agora sim. Se eu der um OK, note que a cor está preta. E aí você não vai saber distinguir o que é a área do que é o código da estação. Então muda aqui, ó, como a cor lá tá. Vamos colocar um verde, né? Então o código da estação vai ficar verde. Então, opa, o verde não ficou legal. Então deixa só eu mudar essa cor de fundo aqui da bacia. Deixa eu só colocar o fundo branco aqui. Pronto. Pronto. Agora melhorou, né? Então, se eu dar um zoom aqui, ó, eu vou ver que a estação de código 523, ela tem uma área de 72,3 km². A
estação 139, ela tem uma área de 549,6. Aí, ok. Agora eu posso já partir para o cálculo da minha precipitação média, tá? Então, eu acho que esses pontos aí ficaram claros, né? Então, a gente tem as áreas proporcionais agora, tá certo? Então, vamos para outra etapa agora. O que é que a gente vai fazer com esses valores? A gente vai voltar lá na nossa planilha. Tá aqui a nossa planilha. A gente só tinha esses dados, certo? A gente tinha o ID, a longitude, a latitude e o código, tá? Agora a gente já tem mais informações. A gente já tem as áreas de contribuição. Então eu vou criar uma plan 2 aqui, ó, e eu vou pegar o seguinte: eu vou pegar o código, vou copiar, certo? Vou colocar aqui o código. E agora, sim, outra coisa que eu vou precisar é das áreas, né? Das áreas. E a precipitação, que é que eu vou fazer agora nesse passo. Essas áreas são essas que eu acabei de obter. Então, código 139, qual é a área dela? Então, código 139, a área é de 549,6. 549,6. Estação 514. 514, área de 362,4. 362,4. 131. 131 é de 580. 580. 101. 101. 578,8. 578,8. 523 tá aqui. Opa. 72,3. 72,3. 94. 415,3. 415,3. E a 271 é 307. Pronto, já tenho as minhas áreas, né, de contribuição para cada posto pluviométrico. O que falta agora é justamente a gente adquirir a precipitação pluviométrica de cada posto desse aqui, para o mês de interesse, para o dia de interesse, para o ano de interesse que eu queira, certo? Vocês têm os códigos e vocês vão utilizar esses códigos agora para baixar os dados pluviométricos. Aí a gente vai ter que ir lá no site da APAC, tá bom? Então, o site da APAC, ó, tá aqui, né? Eu já deixei aqui para vocês o link direto, porque no site da APAC vocês vão ter que ir aqui, ó, meteorologia. Deixa eu carregar aqui o site. Pronto, meteorologia. E aqui, ó, monitoramento pluviométrico. Então vai abrir uma nova janela. E o link que está aqui no tutorial já é o link direto para aqui. Então, nessa janela é que vocês vão baixar o dado pluviométrico. E aí vejam, eu pedi na escala mensal. Em sala de aula está lá, o material que vocês anotaram, eu pedi na escala mensal. E aí vocês vão definir uma data de início e uma data de fim. Então, a data de início eu acho que eu pedi para o mês de julho, que é o mês chuvoso, né? Só para um mês. E aí vocês podem fazer o seguinte, ó. Seleciona aqui, ó, julho, o ano 2017, dia 1º. Então, a data de início vai ser o dia 1º de julho de 2017. E a data final
vai ser também julho do mesmo ano, 2017, só que dia 31. Então você vai pegar os dados de todo mês. Só que é mensal, então só vai sair um valor, certo? Então, no meu caso aqui, eu peguei os dados para o ano inteiro. Então eu selecionei lá dia 1º de janeiro de 2017 até dezembro de 2017. Por quê? Porque eu acumulei esses dados, eu somei todos esses dados aqui, ó, e eles me deram um total anual. Então eu fiz o meu mapa para o acumulado anual. Tá? Mas vocês podem fazer para um mês só, não tem problema não. Vai fazer para julho. E aí, depois que vocês selecionarem um período e marcar a escala mensal, vocês vão selecionar a mesorregião. E aí vai depender de onde é a sua bacia e onde estão os postos pluviométricos. Eu aconselho vocês marcarem todos aqui, certo? Porque aqui não é a seleção das estações, é a seleção das mesorregiões. Aqui embaixo, ó, é que vocês vão selecionar as estações que vocês estão trabalhando. Então tem os códigos e tem o nome. Então vai marcando as estações que vocês querem. Olha lá o código, vai marcando aqui. Quando terminar de marcar, aí vocês mandam pesquisar. Aí ele vai pesquisar naquelas estações selecionadas com aquele período. Bom, então pode ser que ele demore um pouco, isso vai demorar da lista de estações. Ele está buscando no servidor. Bom, esses dados, né, que vão ser gerados aqui numa planilha, eu já coloquei eles aqui, ó. Então na minha planilha já está aqui. Então aqui tem o ano, aqui tem os meses. Então lembrando, eu baixei os meus dados do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro e acumulei esses dados anualmente. Então eu trabalhei com esses dados aqui. Então eu calculei a precipitação anual média para a bacia. Vocês vão calcular a precipitação média mensal para o mês de julho, né? Aquele dado lá, pronto, ele gerou um dado aqui, ó. Então, das 3 estações que eu selecionei, ele tem dados apenas de um, que é Afogados da Engazeira. Então, caso vocês selecionem estações e não tenham dados, procure uma outra estação que esteja próximo da área para cobrir aquele espaço, tá certo? Então tem muitas estações que apresentam falha de dados. Então, como vocês pegaram só do mês de julho, pode pegar de uma quantidade maior. Quando vocês copiarem esses dados para a planilha, vocês vão ter um dado apenas, tá? Então vão ter aquelas colunas que a gente tinha mais o dado de precipitação. E aí esse dado você pode copiar ele, né, e trazer para cá. É o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse dado aqui que eu vou trabalhar com ele, vou copiar e aqui eu vou colar só os valores, ok? Então agora eu tenho as áreas e tenho as precipitações. Então o que é que a gente vai fazer agora com esses dois valores? Então aqui eu vou criar um campo da área vezes a precipitação. Aí vou digitar esse vezes esse. Então área vezes a precipitação. E aí vou arrastar aqui para todos, né? E eu vou calcular também o somatório da área, que vai me dar a área da bacia. Somatório, ó. E esse somatório também vou calcular ele para cá. Então, o que é a minha precipitação média? A precipitação média por Thyssen, ela vai ser justamente a soma dos produtos, né?
dividido pela área total da bacia. Então, aqui deixa eu reduzir o número de casas decimal aqui, deixar só uma. Pronto, essa é a minha precipitação média pelo método de Thyssen. Tá aí, ó. Deixa eu só dar um igual aqui. Pronto, tá aí a minha precipitação média pelo polígono de Thyssen. E para efeito de comparação, eu posso também calcular pelo método aritmético, que seria a média dos valores. Então, só para a gente fazer uma comparação. Então, seria isso aqui, ó. Tá? Então, a diferença é pequena, mas existe uma diferença do método do cálculo da precipitação média pelo método aritmético e pelo polígono de Thyssen. Então, seria isso. Então, o Thyssen, depois que a gente coloca as áreas de contribuição de cada posto e as precipitações naquele posto, a gente vai calcular uma coluna com o produto da área vezes o posto. Depois a gente faz um somatório desses valores e um somatório das áreas. Porque lembra que a fórmula do polígono de Thyssen é o somatório do produto área vezes a precipitação naquele ponto dividido pela área total. Então foi isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Somatório dos produtos dividido pela área total da bacia. Uma coisa interessante de vocês fazerem também é ver se realmente o valor da área está batendo com o valor da bacia. Tá? Então, ó, a minha área aqui deu 2.865,4 quilômetros quadrados. Então, se eu for aqui e colocar área bacia do Rio Goiânia, a PAC tem essas informações, ó, Rio Goiânia PAC, e aí eu já vejo que a área aqui, ó, 2.847 quilômetros quadrados. Então, 2.847, 2.865 é uma área muito parecida, tá? Então, está totalmente coerente o valor da área. Bom, então com isso, a gente fecha a segunda parte do nosso trabalho, que é o cálculo da precipitação média, tá? Aqui a precipitação média, pelo método do polígono de Thyssen e a comparação dela com a precipitação pelo método aritmético, tá certo? Então essa seria a segunda parte.